Pois é, minha gente. Como eu falei da juventude que o rei foi seguir o conselho dos jovens igual ele, terminou se dando mal, perdeu até a vida. Por que foi? Porque os jovens, a juventude não tem experiência de vida, não tem conhecimento. Os idosos, as pessoas idosas, embora não sabem ler, ó, minha gente, só presta atenção. As pessoas idosas, embora não saibam ler, mas eles têm experiência de vida, porque já viveram muito, tem muito conhecimento. Conhecimento. Conhece mais coisa. Quem tem que ensinar os jovens é os pais e os idosos. A gente tem que aprender com os idosos. Se você não der ouvido às pessoas idosas, as conselhas, as pessoas conselheiras, porque tem muita gente que é conselheiro, que dá conselho, é orientador. Ó, tem pessoa que é orientador, é conselheiro, porque é usado por Deus. Aí ele orienta. Tem gente que não tem experiência, mas tem gente que tem experiência de vida. As pessoas experientes, eles têm o que ensinar pra gente, o que mostrar. O que eles querem mostrar é a sabedoria, o entendimento que eles entenderam. A vida, eles viveram, tem conhecimento, tem tempo de vida e conhecimento. Quem viveu muito conhece muita coisa, tem muita experiência. Olha a palavra experiência, tem muita experiência. A gente é bom viver pela experiência, que é a experiência, conhecimento. Conhecimento. Se você viver pelo conhecimento da verdade, das coisas certas, você vive muito, ó. Por que que eu digo assim? Para você conhecer a palavra de Deus e ler, tem que começar de livro de Gênesis, da história, da verdadeira, do começo da história e seguir em linha reta, ó. Não é linha reta, não é fazer um caminho reto, é seguir em cima da verdade. Todo tempo em cima da verdade, batendo em cima da verdade ali, ó. Se você seguir pela verdade, você pode drobar, pode fazer beco, pode entrar. Desde que você vai na verdade. Desde que você vai na verdade. Você chega longe, vive muito e aprende muita coisa. E passa muita coisa, muito conteúdo bom para os outros. Conhecimento. É porque a maioria dos jovens ainda não tem experiência. Não é que eles são doidos. Não é que eles não sabem de nada. Eles sabem. Sabem de algumas coisas, mas não tem experiência. Eles sabem. Sabem das coisas que vem acontecendo. Eles sabem mais da baderna que vem acontecendo do que da experiência do passado. E a coisa só vinga pela experiência. Ó, uma árvore, ela só segura no chão pela raiz. Se ela não tiver raiz, ela cai e quebra e morre. Muitas vezes a raiz não resiste, porque é rasa demais. É porque tem gente que é sabido e tem gente que é desinformado. Tem gente que é mais sábio e gente que é mais desinformada. Isso significa do mesmo jeito de uma árvore. Tem árvore que ela morre em pé, mas não cai. E aprudece, vai cair nos pedacinhos, até se acabar. É do mesmo jeito é ser humano. Tem gente que é sabida, é inteligente, é experiente. Ele vive uma vida de experiência, ele vive observando. Vocês conhecem a palavra observar, observador. Tem gente que é observador, ele observa, ele presta atenção. Ele tem experiência das coisas. Vai pagar o fogo lá, Vinícius. Ele tem experiência. Ele conhece, ele tem conhecimento. Pois é. É por isso que o rei se deu mal, porque ele, em vez dele seguir o conselho dos idosos, dos anciãos, ele seguiu o conselho dos jovens. Aí foi fazer e deu tudo errado. Morreu, acabou com tudo, perdeu tudo. Tá na Bíblia? Tá na Bíblia. Por isso que é bom a gente andar na verdade e no conhecimento. O que é a verdade é o conhecimento. Conhecerei a verdade, que a verdade te libertará. Quem disse essa palavra? Deus. Conhecerei a verdade, que a verdade te libertará. Se você andar na verdade, procurar os melhores... É por isso que eu digo, minha gente conhece as coisas boas e usa as melhores coisas, as melhores histórias, os melhores acontecidos, os melhores momentos. Aproveita. Vamos conhecer e vamos passar para nossos filhos, nossos netos, nossos amigos, nossos colegas, os outros, uns aos outros, nossos irmãos, como diga na palavra, que todos nós somos irmãos, irmão pela parte de Deus. Não é que nós somos irmãos de pai e mãe, do mesmo sangue. Irmão significa, quem falou essa palavra irmão? Foi Deus, disse seus irmãos, nossos irmãos. Nós somos irmãos pela parte de Deus, porque Deus é pai de todos nós.
Nós não é irmão de sangue, é irmão pela parte de Deus. Porque Deus, ele cobre todos nós, ele veio e protege todos nós. Agora, para nós alcançar a benção de Deus, benção, ou se livrar, ter livramento, ou alcançar a benção, para isso nós temos que se entregar nas mãos de Deus. Porque aí todo mundo tem problema. Aí para vencer um problema, tem problema que você não tem solução. Você vai para um lado, vai para o outro e não tem solução. Aí por isso que a gente se apega com Deus. Aí vai e resolve aquele problema. Por isso que quando o cara tá morrendo lá no hospital, o médico diz assim, só Deus. Diz assim, e aí, doutor, como é que tá meu irmão, ou minha irmã, ou meu amigo, meu parente? Aí o médico vai dizer assim, confia em Deus, só Deus. Só Deus. Porque quando a gente tá com problema, a gente busca a presença de Deus. Aí tem gente que busca antes de ter problema pra evitar. Porque a gente estando na presença de Deus, Deus protege a gente pra não acontecer. Pra não acontecer. A gente vivendo na presença de Deus é bom. Como é que a gente vive na presença de Deus? Buscando, conhecendo. Precisa gritar, precisa sair falando, precisa estar todo dia. Não, basta você conhecer o ensinamento, a palavra, a leitura bíblica. Conhecer a verdade, a escritura lá, o que está escrito. Mas conhecer da maneira correta. Da maneira como foi escrito lá do início, do começo. Do começo da história, que nem a raiz, ó. Da raiz da árvore até a ponta, a folha. Conhecer lá do primeiro ensinamento do começo, lá de onde Deus começou, que ele disse assim, haja mundo. Aí ele criou o mundo. Aí tá lá desde o começo isso aí, né? Aí, lá do começo, começar de lá e aprendendo e seguindo reto. Seguindo reto. Seguindo, conhecendo as histórias, conhecendo os mandamentos ali, tudinho. Conhecendo e seguindo. Não é obrigado você sair gritando, dizendo pra ninguém, nem se gloriando, não. Guarda só pra você que é melhor. Só pra você e Deus. E se você puder ajudar os outros, ajuda de uma maneira decente e de uma maneira correta. Pra você ter Deus, é obrigado você expor sua vida pra dizer que tem Deus, não. Deus, a gente conhece quando uma pessoa tem Deus pelo efeito da pessoa, pelo moral da pessoa, pela decência da pessoa. A gente chega num lugar, tem 10 pessoas, uma pessoa bem inteligente, bem orientada e bem vivida, ela olha para todos os 10 e aí ela vê a diferença num. Tem um diferente que não é igual aos outros. Que aquele ali é diferente, é separado. É assim, minha gente, é pelo conhecimento, pelo comportamento da pessoa, a gente sabe quem a pessoa é. Comportamento. Porque, mas como o rei fez isso, matou não sei quanta gente, aconteceu isso, aconteceu aquilo na Bíblia. Se você for ver as coisas que aconteceu na Bíblia, as mortes que aconteceu, as guerras naquela época, foi por causa da desobediência, da desonestidade. Não foi porque aquilo é para acontecer hoje. Não. Desavença, confusão, briga, nome, baderna. Aquilo ali aconteceu pela desobediência a Deus. Não foi porque aquilo tem que continuar. Aconteceu guerra no tempo de rei fulano, o rei matou não sei quantas mil pessoas. Aí o que você está querendo que aconteça? Você está querendo que aquilo continue ou que acaba? Hoje nós estamos querendo viver num mundo moderno, um mundo que acaba a guerra, não que gera a guerra. Nós estamos querendo viver num mundo que acabou a guerra. Estamos querendo não, nós queremos que isso aconteça, que todo mundo, por isso que tem o ensinamento. Por isso que tem o ensinamento, é para evitar acontecer essas coisas, para não acontecer. Tá na Bíblia, tá na Bíblia. Não é eu que estou dizendo, tá na Bíblia. Por isso que existiu a paz, a palavra paz. Que é paz? Paz é silêncio, é paz, é amor. Paz, amor, é amor. Onde entra a paz, entra o amor. E onde entra o amor, acaba a guerra, a briga, a confusão. O mundo está precisando é da paz, de amor. Não é de guerra, não é de briga, não é de confusão, não é de baderna, não é de um jogar um contra o outro. Esse negócio de fulano não sei o quê, fulano não sei o quê. Esse vidinho velho que o povo faz aí, joga na internet de fofoca, de baderna, de pituim. Pituim. Isso aí gera pituim, gera conflito, minha gente. Se você quer falar, cria um conteúdo bom, uma coisa boa para falar. Ensina uma coisa que tenha serventia. Então fique calado, não fala nada.
Mas não fica criando putuim, não, porque putuim não vai levar a lugar nenhum. Nunca vai acabar a confusão, nunca vai acabar a baderna, nunca vai acabar desavença, briga. Nunca vai acabar. Que é putuim? Putuim gerado por coisa mera ambulante que as pessoas criam. Naquela época tinha guerra, tinha briga. Ah, mas eu não quero ler porque naquela época tinha guerra. Tinha guerra, tinha briga. E como essas pessoas vão descobrir para não gerar guerra e nem briga e nem morte? Como é que as pessoas vão descobrir se você não ler? Se você não explicar? Você tem que mostrar que aquilo existia, para que isso não existe mais, não aconteça mais. Ah, mas eu só escolhi o melhor da Bíblia para eu falar a você. Aí como é que as pessoas vão saber que aquilo aconteceu há um tempo? E como é que as pessoas vão saber diferenciar e buscar a presença de Deus, se eles não souberem o conteúdo da história todinha? Se eles não souberem, essas pessoas não conhecerem a história, como é que eles vão abrir o coração para Deus e se libertar? Como é que entra a libertação? Como é que eles vão se entregar? O povo, as pessoas vão se entregar nas mãos de Deus se eles não conhecem a história. Só conhece a história aqui e acolá, o amor, o dinheiro, o luxúria ou grandeza. Mas não mostra lá a história completa, porque como a gente fez para chegar naquilo, como a gente fez para conseguir aquilo, por que tem que fazer para a gente viver bem. Uma pessoa nunca conta, nunca fala. Então não conta a verdade, porque que não conta a verdade? Porque se contar a verdade vai ter que esclarecer que todo mundo tem direito e a maioria do povo não quer dar direito aos outros. Aí não conta a verdade, fica merambulando e fica enrolando as pessoas. Enrolando. Pois é. Que todo mundo tem direito de ser feliz. Todo mundo tem direito de viver a vida, uma vida com dignidade. A vida Deus deu para todos nós refruir da vida, das coisas boas, ter direito nas coisas boas. Todos nós tem, todos nós vivemos na de boa, na luxando, na boa. Não, vai passar um pente fino lá para ver se a maioria do povo, da população não vive sofrendo. Não está numa vida pecuária, não está com falta de conhecimento, não tem falta de conhecimento, falta de cultura, de amor. Tem, por quê? Por que que tem? Porque não conhece, porque ele não conhece a história verdadeira, não conhece a realidade. Conhece a história merambulante, uma história pela metade, mal contada, uma forma que conta só para se dar bem, para venha vosso reino, nada. Vocês sabem o significado da palavra venha vosso reino, nada? Vamos fazer aqui para nós se dar bem, vamos conseguir, vamos juntar aqui, vamos puxar aqui a brasa para nosso espeto, passar a carne para nós. Quem quiser que come cru, quem quiser que se dana. É isso. Vamos puxar a brasa só pro nosso espeto, vamos se ajuntar para nós resolver esse problema para nós. E deixa o outro resto para lá para se danar. É isso que vive acontecendo no mundo. Vive acontecendo no mundo, ó minha gente. Quem tem que ensinar o filho é o pai, que é mais velho. É o pai que ensina o filho, não é o filho que tem que ensinar o pai, não. Quem manda no filho é o pai que manda. Quem manda na casa é o homem. E quem governa a casa é o homem e a mulher. E é o homem é a cabeça e a mulher é a cauda. É assim, o homem é a cabeça da casa. E quem o filho é o quê? O filho é raminha dos pais. Então, vai crescer, o pai educando e ensinando por onde deve andar. Aí, qual é a experiência que uma criança tem? Aí ele vai crescendo, aí ele vai aprendendo. Ó. A criança nasce sem saber de nada, aí ele vai crescendo e vai aprendendo. Aí é onde entra. Sabe quando é que um jovem vai ter experiência de vida e conhecer as coisas, que nem um idoso? Quando ele chegar à mesma idade daquele idoso. Aí ele vai chegar a passar a conhecer, não aquela vida para trás que passou, mas ele vai conhecer aquele ali do dia que ele nasceu para frente. Se perguntar qualquer coisa a ele, do dia que ele nasceu até o dia que ele tiver velho, ele vai saber. Mas das coisas antigas, ele só vai saber contar assim. Meu pai contava essa história, minha mãe contava essa história, meu avô contava essa história. Assim, assim. Meu avô contava isso assim, assim. Eu via os mais velhos contando essa história assim, assim. Eu não sei se eu disser, quando eu disse ontem, num vídeo aí, eu não sei qual é o profeta mais velho da Bíblia, porque o povo faz uma confusão tão grande
que eu não presto atenção às datas, eu presto atenção à história. A história, eu presto atenção à história para mim aprender o significado da história. Quando eu escuto, eu vou ler, eu medito na história. Eu medito mais na história para mim aprender o porquê aconteceu aquela história. Eu não vou procurar a data, que data fez isso, quem foi. Eu prefiro aprender o conteúdo da história. Eu procuro aprender isso. E ouvir, ó. Primeiro eu ouço. Presta atenção, escuta, eu ouço. Aí, se eu não entender, eu vou de novo, torno a pesquisar. Se eu não entender, eu vou de novo. Eu pesquiso várias vezes para me poder entender. Eu descubro, eu vou ler, eu escuto. Eu faço uma base, ó, eu pesquiso, eu faço uma pesquisa para me ver se aquela história é realidade mesmo, se ela é igual a outra, se eu escuto com uma pessoa, eu escuto com outra, eu olho na Bíblia para me ver se aquela história é verdadeira mesmo, para me poder falar ela. Pois é, isso que eu falei tá na Bíblia. Tá na Bíblia, procura que vocês vão encontrar. Vocês que lêem, que gostam de ler a Bíblia e ficar falando, botando vídeo de Bíblia no YouTube, fazendo vídeo de leitura Bíblia no YouTube. Vai lá na Bíblia procurar para ver se não tem essa história do rei que foi procurar pedir conselho mais novo, os jovens da igual dele. Vê se eu tô mentindo. Vê se eu tô mentindo. Se eu tô mentindo, se aconteceu ou não aconteceu. Se o rei não perdeu tudo que tinha, não perdeu até a vida. Porque ele foi ouvir a voz, o conselho do jovem, da juventude. E o jovem não tem experiência de vida e nem conhecimento. Por isso que eu digo, o conhecimento vem, a gente vai conhecendo conforme o que vai vendo. É do princípio, é do começo. A gente vai passando a conhecer e vai seguindo a rotina do conhecimento. Experiência. Aí vai tendo experiência. Quem quer? Quem não quer, vê e finge que não tá vendo e deixa por isso mesmo. Quantas pessoas não tem aí no mundo que nunca leu a Bíblia e se leu não entende nada? E tem gente que tá com a Bíblia debaixo do braço, lendo todo dia, carregando a Bíblia debaixo do braço, mas lê todo dia, mas não entende nada da palavra. Acha que entende, mas não entende. Eu digo e não peço segredo. Sabe por que eu digo que é verdade? Porque pelo efeito da pessoa, pela maneira como as pessoas falam, como as pessoas agem com uns aos outros. Pela maneira como as pessoas agem com uns aos outros. Porque quem tem conhecimento da palavra de Deus e conhece a palavra de Deus e é verdadeiro com Deus, não age da forma como eu vejo certas pessoas agindo. Age de uma maneira errada. Deus ensinou amor, paz e proteção, livramento e salvação. Ele não ensinou isso, grosseria, maldade, excluição. Exclui de pessoa, vou excluir. O que é excluir? Pessoa que passa por o outro não dá nem bom dia. Não dá nem bom dia, nem boa tarde, não fala nada com o outro. Por quê? Porque vai levando uma Bíblia debaixo do braço, porque vai indo para a igreja e eu sou católica, fazendo uma comparação. Fulano ali é católico, não faz. Eu já, só para terminar a história, eu já me envolvi com uma pessoa que ele era crente, ele chamava todo mundo que passava na rua, ele chamava de ovelha perdida. Ovelha perdida. Essa pessoa já morou com não sei quantas mil mulheres e nunca viveu com nenhuma. Eu não vou dizer o nome dessa pessoa, mas já aconteceu isso. Chamava de ovelha perdida. Ah, se vai uma ovelha perdida. Era assim, lá se vai uma ovelha perdida. E é com a Bíblia na mão todo tempo lendo. Mas não entendia. Não entendia. Lia a Bíblia, mas não entendia. Minha gente, tem gente que lê a Bíblia. Lê todo dia a Bíblia, mas não entende. Não entende o que está escrito na palavra, porque a palavra de Deus é segredo. E é para todo mundo tem direito de ouvir, mas nem todo mundo entende. Por isso que é bom explicar. Porque às vezes você fala numa linguagem que a pessoa não entende. Aí outra pessoa já fala numa linguagem que a pessoa já vai e entende. É assim. A gente fala na Bíblia, não é só se ler a Bíblia, não. A gente fala na Bíblia apontando. Vai que a pessoa. A palavra é quem salva. A palavra da pessoa. A fé é quem salva. A palavra é quem desperta. A palavra verdadeira desperta a pessoa. É tipo um choque. Pam! Na hora que bate lá, tam! Não vê quando a gente mete o dedo numa tomada que leva um choque? Tuco! Por assim é que a palavra funciona na vida da pessoa. É tipo um surto que a pessoa leva, aí a gente desperta, aí olha, aí se liberta, aí vai procurar conhecer melhor, conhecer mais, ler mais, aprender mais, até quando
Aí fica uma pessoa normal, tranquila, tratando todo mundo bem, vendo todo mundo com bons olhos e todo mundo vendo onde é que tem o erro no outro e ajeitando, tentando ajudar a consertar. Vamos consertar, vamos ajeitar isso aqui, amigo, irmão. Vamos consertar isso aqui, ó. Vamos fazer assim que vai para dar certo. Quem tem Deus faz é ajudar, não é destruir, não. Quem veio para destruir foi o diabo.